Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos. Coronel que chefiava policiamento regional da PM no 8 de janeiro afirma que a corporação foi pega de surpresa pelos ataques. Os motivos que levaram a Câmara Legislativa a criar uma subcomissão para debater a valorização e a segurança nas escolas públicas. Vamos conhecer o projeto de lei que propõe a criação de uma política de incentivo às feiras livres de produtos orgânicos no DF. As belezas das paisagens naturais do Brasil em pleno parlamento brasiliense. Vamos conhecer a exposição Impressões do Meio Ambiente em cartaz na Câmara Legislativa. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de junho. A última semana na Câmara Legislativa foi de trabalhos intensos nas comissões permanentes. No dia 6, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças aprovou parecer preliminar sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2024. O colegiado solicitou ao GDF esclarecimento sobre o aumento da renúncia fiscal prevista no projeto, em especial em relação ao ICMS, já que, no ano que vem, o governo pretende abrir mão de 3,2 bilhões de reais arrecadados com o imposto. Os deputados querem saber quais medidas o GDF pretende tomar para reduzir o impacto nos cofres públicos. A preocupação tem razão de ser. Caso o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo federal seja aprovado no Senado, o orçamento do DF poderá ser gravemente comprometido. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças também aprovou um projeto de lei do deputado Daniel Donizete, que permite a presença de cães e gatos em órgãos públicos, com algumas exceções, caso dos locais de prestação de serviço de saúde. Outra proposta aprovada pelo colegiado prevê que cursos de formação possam ser realizados em datas e períodos alternativos, por motivação religiosa. O projeto é de autoria do ex-deputado distrital Rodrigo Delmasso. Também no dia 6, a Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável aprovou o projeto que reabre prazos para adequação de empresas aos programas de desenvolvimento econômico, uma demanda do setor empresarial. Já a Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle promoveu audiência pública para analisar o relatório dos indicadores do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, o IGES. A entidade é responsável pela gestão do Hospital de Base, do Hospital de Santa Maria e das unidades de pronto atendimento. O relatório foi alvo de críticas em razão da complexidade dos dados disponíveis, considerados pouco transparentes. Presente à audiência, o presidente do IGES, Juracy Lacerda, prometeu corrigir o problema. Ainda no dia 6, uma audiência pública de autoria do deputado Tiago Manzoni debateu o papel do parlamento na defesa das liberdades individuais. Na avaliação do parlamentar, as chamadas fake news são formas de limitar a democracia e o poder legislativo tem o papel de contrapor qualquer regime autoritário. Quem foram os responsáveis pelos ataques à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro? A pergunta ganhou uma nova resposta no último dia 5, durante reunião da CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa. A nova versão é do coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, que chefiava o primeiro comando de policiamento regional da PM à época dos ataques. Em seu depoimento, ele afirmou que não houve análise de risco para planejar a operação e subsidiar a ação da PM no local. No entanto, o militar considerou que não houve omissões na corporação. Em relação à operação toda, o centro da questão é que não tinha análise de risco. E aí foi-se tomada não boas decisões. Então, as informações que tinha, foi tomada as providências devidas. É essa assim que eu vejo, né? Que para as informações que a gente tinha naquele momento, foi tomada as decisões corretas. Então, assim, eu não vejo que teve omissão. Questionado sobre as informações levantadas pelos órgãos de segurança sobre a preparação dos atos, o ex-comandante da região central de Brasília afirmou que ele próprio não recebeu os relatórios de inteligência sobre os riscos de violência. A inteligência tinha feito alguns relatórios. Nesses relatórios, a inteligência era incisiva, inclusive,
dando as condições de que o ato poderia se radicalizar. Não seria o caso da operação ter sido melhor preparada? Eu não recebi esses relatórios. Você não recebeu o relatório da inteligência? Nenhum. Então é importante ficar registrado que o coronel não recebeu nenhum relatório da inteligência e não teve informação desses relatórios por parte do chefe do DOP ou nenhum superior. Nenhum. A decisão sobre a quantidade de efetivo empregada na repressão aos atos antidemocráticos também foi questionada na reunião da CPI. Indago novamente. Quem foi o responsável, para não dizer irresponsável, pelo emprego do baixo efetivo por parte da PM do dia 8 de janeiro? Quem é o responsável que quase levou o senhor a óbito? Eu recebi todas as ordens, como eu já falei várias vezes aqui, do Departamento Operacional. Quem comandava o Departamento Operacional? O Coronel Paulo José. Todas as ordens que ele me deu, eu cumpri. O número de policiais em ação no dia 8 de janeiro é um dos pontos da investigação parlamentar. E nós não tínhamos efetivo suficiente para conter os vândalos. Não tinha, coronel. Isso aí não adianta fugir. Falta de efetivo. O senhor sabe que se não tiver as linhas de contenção, ninguém segura. Isso é básico no policiamento, nas esplanadas do Ministério. Outro ponto questionado pelos deputados foi por que a PM permitiu a entrada dos extremistas na esplanada dos ministérios. Considerado uma das decisões mais importantes para o desfecho de violência do dia 8 de janeiro. O senhor recebeu ordem de quem para abrir a esplanada? Que estava fechada até sábado. Esse foi um ajuste feito pelo comando da corporação. Eu recebi essa orientação via o Departamento Operacional. Não. Nome, coronel. Quem disse para o senhor que era para abrir a esplanada? Coronel Paulo José. Coronel Paulo José disse para o senhor que era para abrir a esplanada. Foi um ajuste feito em reunião da Secretaria de Segurança. Coronel, a esplanada estava fechada. O senhor era o comandante da área. Alguém mandou o senhor abrir a esplanada. Foi o coronel Paulo José? Assim, o senhor acabou de dizer que foi ele. Foi ele, mas eu falo assim, ela foi aberta para os manifestantes, não foi aberta para ônibus. Sim, nós estamos buscando o caminho dos manifestantes. Sim, entendi. Ele mandou o senhor abrir para o manifestante, não foi isso? Sim, foi a ordem que eu recebi. Uma declaração sobre o enfrentamento entre os manifestantes e os policiais chamou a atenção. O coronel relatou a violência e a agressividade usada pelos integrantes do grupo e contou como a tropa de choque agiu para retomar a sede dos poderes. A estratégia dos criminosos, infelizmente, foram mais eficazes que a nossa. Eles agiram de uma forma que passou por cima da nossa estratégia. No primeiro momento, o choque foi vencido, isso aconteceu, era uma turba super agressiva, é isso que poucas pessoas falam. A turba era muito agressiva, e, infelizmente, venceu os policiais. No segundo momento, a gente partiu para cima, e às 18 horas, aqueles prédios estavam resgatados. Para o deputado Fábio Félix, o depoimento foi importante para apontar os responsáveis pelas tomadas de decisão antes, durante e depois da invasão. Eu acho que foi um depoimento surpreendente, assim, importante para a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque ele começa a distribuir responsabilidades na Polícia Militar do Distrito Federal. Então, hoje parece que foi fruto do acaso o que aconteceu. Mas o coronel Casimiro, que é entrevistado hoje, vem para a oitiva hoje, ele começa a apontar algumas responsabilidades muito claras. E faltou um plano operacional. Nós tínhamos um plano de ação geral que estava escrito, mas a gente não tinha um plano operacional, mesmo com as informações de inteligências muito claras da gravidade da manifestação do dia 8. Por outro lado, o deputado Daniel de Castro defendeu que também devem ser apontadas as responsabilidades do governo federal para os eventos de vandalismo contra os palácios. Nós estamos diante de narrativa que tentou imputar uma culpa 100% na Polícia Militar e hoje ela é destruída porque a culpa também vem do governo federal. Mas há omissões de lados a lados. A gente sabe que a polícia falhou. Né? A instituição polícia não foi ela, mas foi comandantes, foi pessoas que tinham poder de mando. O GSI liberou um batalhão, 500 homens, a Guarda Nacional podia ter sido convocada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Aí você pega 500 homens do governo federal, 500 homens de Brasília, 1000 homens. Não
teria sido rompido nunca aquelas barreiras. Então são essas omissões que nós estamos apurando. Na semana que vem, dia 15 de junho, a partir das 10 horas da manhã, está previsto o depoimento do general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Valorizar as escolas e proteger o ambiente educacional contra a violência. Esses são os principais objetivos de uma subcomissão criada no âmbito da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa. O novo colegiado vai ter muito trabalho pela frente. Os deputados terão que enfrentar desafios como falta de recursos, baixos salários dos profissionais, falta de infraestrutura e ameaça de ataques terroristas. A finalidade não é somente propor leis, mas também fiscalizar e representar os vários setores que envolvem a educação. Então a ideia aqui da Câmara é tentar trazer, via Comissão de Educação e agora com a subcomissão que nós criamos, trazer esses atores também para esse debate. O Poder Público, a Secretaria de Educação, a comunidade escolar, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que tem feito também processos para acompanhar essa questão do investimento, da valorização, para que a gente possa pensar coletivamente, e aqui no nosso caso com o Poder Legislativo, em soluções. Vai ter uma tarefa grande, na nossa opinião, de fiscalizar e de mobilizar, de representar esses vários atores e atrizes que fazem parte do processo educacional para fazer valer esses instrumentos. A valorização é consenso entre a comunidade escolar. Para tanto, os especialistas na área defendem que é preciso reconhecer a importância dos profissionais da educação. O diálogo do poder público com esses profissionais é essencial para justamente valorizar esses profissionais, uma vez que profissional qualificado, profissional valorizado, reflete na qualidade da educação. Outra ideia para valorizar as escolas é garantir a infraestrutura de funcionamento por meio do custeio contínuo e da aplicação direta de dinheiro nas escolas. A Secretaria de Educação poderia e deveria ter feito um planejamento para você reestruturar o PEDAF para esse dinheiro chegar para as escolas, para que elas pudessem também trabalhar e fazer ali ou pequenos reparos e reformas para melhorar as condições do ambiente de trabalho. Nós temos aí um conjunto de ações que no fundo significa pensar políticas públicas para que a escola possa ser escola, para que a escola possa desenvolver esse papel constitucional de desenvolver plenamente cada sujeito, de formar para a cidadania e de formar para o mundo do trabalho. E essa formação requer um conjunto de condições. A escola é o principal equipamento público de uma cidade. É mais presente que um posto de saúde ou uma base policial. Por isso, uma escola mais conectada com a sociedade é o desejo dos deputados e da comunidade escolar. Valorizar a participação da comunidade escolar, não só na eleição do diretor da escola, da diretora da escola, que também é importante, mas no dia a dia desse processo, chamar a comunidade escolar, escutar os estudantes, os pais, as mães, os professores, os funcionários, para pensar coletivamente o projeto político-pedagógico das escolas. Em relação às agressões, é preciso combater dois tipos de violência que afetam a educação. A que acontece dentro das escolas, como o bullying, que pode levar ao extremismo, e a que vem de fora para dentro das escolas. Quando nós estamos falando das violências contra a escola, dessas violências vinculadas à questão do extremismo ou do crime de ódio, isso significa que a gente precisa de ações intra- e extraescolares. Na questão das ações intraescolares, a gente precisa, por exemplo, fazer uma educação crítica para as mídias, por exemplo. Um processo de acolhimento desses jovens que muitas vezes vão parar nas subcomunidades e são alimentados por esses grupos para que ataquem as suas escolas. Mas nós vamos precisar de ações de controle das redes sociais, de controle dos meios de comunicação. Nós vamos precisar de uma ação para a formação da própria mídia, para fazer uma educação crítica da nossa juventude. Uma das soluções propostas para o fim da violência é promover a cultura de paz. Porque uma coisa que é comum nos ataques que nós vimos é uma forte incidência de grupos radicalizados, mas que racistas, machistas, misóginos, LGBTfóbicos. Então, pensar numa cultura de paz nas escolas é também pensar num currículo inclusivo. Isso é papel da Secretaria de Educação. E uma educação com mais inclusão e amor é o que os estudantes querem. O movimento estudantil, a USDF, a entidade a qual eu sou vice-presidente,
e todas as outras entidades estudantis defendem a educação libertadora, a educação emancipadora. Então, acredito que todos os professores, todos os trabalhadores da educação, todos os estudantes, toda a comunidade escolar precisa refletir acerca de uma educação que seja dialógica, emancipadora, de uma educação que seja amorosa também, para que a gente possa, mais uma vez, falar de amor dentro da escola, para que a escola se torne um lugar cada vez mais acolhedor. Quem passa por aqui ou mora nessa quadra da asa norte do Plano Piloto encontra produtos orgânicos fresquinhos que passam direto da mão do produtor para o consumidor final. Garantir que você tenha uma coisa mais fresca, né, mais saudável, assim, é o que vai dar mais vitalidade assim, para a saúde. Mais opções, mais lugares, né, que não sejam só em mercados grandes, as grandes redes, né, principalmente aqui na quadra, você vem deixar a criança para praticar o esporte, você vem aqui e aproveita. Antes da pandemia, havia 60 pontos semelhantes a este no DF. Agora são apenas 40, mas há uma tendência de crescimento no setor. As vendas no varejo, elas dos alimentos orgânicos, elas em geral cresceram muito depois da pandemia. Nós tivemos um processo durante a pandemia de fechamento desses pontos orgânicos, dessas feiras. Esses agricultores tiveram que se reorganizarem para continuarem comercializando, até porque durante a pandemia houve uma expansão da demanda, né? O consumidor passou a demandar mais alimentos orgânicos. Então, houve a necessidade do setor se reorganizar. Um projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa cria a política distrital de incentivo e fomento às feiras livres de produtos orgânicos no DF. O projeto, de autoria do deputado Iolando, prevê o planejamento de ações para o setor e a organização dos circuitos de produção, distribuição e comércio nas feiras livres e nos pontos de orgânicos. A gente acredita que incentivando essas políticas de agricultura orgânica dentro do Distrito Federal, essas feiras para incentivo, nós temos uma qualidade de vida melhor para a comunidade. Com certeza a comunidade vai ter produtos de qualidade na sua mesa, na sua casa, alimento dos seus filhos, e vai dar uma qualidade boa para toda a comunidade do Distrito Federal. O projeto de lei ele é importante tanto para o agricultor, que regulariza a atividade de comercialização dele aqui na cidade, nesses pontos, dá uma segurança administrativa para esse agricultor, também uma segurança jurídica e permite que ele se organize melhor. Verônica acompanha Ademilson nos pontos de orgânicos e tem observado uma procura maior por esses produtos. Eu observo que as pessoas estão mais interessadas em cuidar da saúde através da alimentação orgânica e vejo que essa procura está sendo crescente, né? E principalmente essa certeza de que o alimento ele é bem cuidado, né? Que vem de um solo cuidado, porque dentro do princípio da agroecologia tem essa premissa, né? De cuidar da terra para cuidar das pessoas. Se o solo está saudável, nós estamos saudáveis, né? Então a procura por esses alimentos vem desse princípio, né? De saber que o agricultor está ali cuidando do solo, que é o que alimenta a planta, que vai nos alimentar, e assim a gente vai fechando um ciclo, né, dentro da nossa saúde integral. Ademilson percorre todos os dias 70 quilômetros para vender a produção orgânica em diferentes pontos de Brasília. Segundo ele, a regulamentação é fundamental para o produtor que passa por dificuldades. Hoje o produtor está praticamente sem condições de estar produzindo, né, e ao mesmo tempo está vendendo. Só que o ponto de vendas é muito importante, né, justamente para quê? Para ele ter essa venda direta, né, para ter esse contato com o consumidor, né, mas a dificuldade justamente é se deslocar, né, da sua propriedade para poder trazer esses produtos. A regulamentação também pode fazer com que o consumidor tenha mais acesso a produtos certificados. Então isso é importante também porque dá essa garantia para esse consumidor que já busca, né, quando está buscando saúde, consumindo esse alimento orgânico, mas ele também
está buscando interagir com esse agricultor, ele está buscando se reconectar com a cadeia produtiva, e ele faz isso no momento que ele faz essa compra direta do agricultor, que está produzindo lá no campo, mas trazendo para a cidade. Serra da Capivara, Chapada dos Veadeiros, Jalapão. Essas são algumas das paisagens exuberantes do nosso país, retratadas nas telas do artista plástico Otoniel Fernandes. As pinturas fazem parte da exposição Impressões do Meio Ambiente, inaugurada no Espaço Cultural Atos Bulcão, na Câmara Legislativa, e trazem a temática da natureza, no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho. A designer de interiores, Alzira Fortes, se identificou com o quadro que retrata a Cachoeira da Pedra Caída, na cidade de Carolina, Maranhão, a sua cidade natal. Esse quadro é um cânion, uma cachoeira que tem 72 metros de altura, e ela corre por dentro, o rio corre por dentro de um cânion de 72 metros. Então, você consegue perceber bem essas cores quando o sol está a pino, meio-dia, que ele bate nas pedras, bate na água e reflete. Então, o que encanta sempre a gente são essas cores. E dele, do Otoniel, de uma forma geral, porque são cores muito próximas da gente. As cores vivas parecem querer saltar das telas. Para retratar com tanta perfeição cada detalhe dessas paisagens, Otoniel Fernandes realizou uma expedição visitando as localidades. O artista pratica o que ele chama de ateliê ao ar livre. Esse trabalho eu venho desenvolvendo há mais de uma década. São expedições, continuo com o mesmo procedimento do ateliê ao ar livre e trago essas pinturas para o meu ateliê. Eu faço expedições, por exemplo, Chapada Diamantina, fico lá um mês ou um pouco mais, levo bastante material e volto. Então a inspiração é a própria natureza, o meio ambiente bem preservado, a ideia de mostrar para o público interessado como é grande e bonita a natureza que ainda temos, Além da natureza, contemplada por diversas perspectivas, Otoniel também alerta para a importância de sua preservação, como na tela em que mostra o fogo na Chapada dos Veadeiros. A artista Madalena Carvalho é de São Paulo. De passagem por Brasília, fez questão de prestigiar o lançamento da exposição. Maravilhosa. As cores que ele usa, o gestual dele é muito bom. Muito bom, ele está de parabéns. Esta já é a 4ª mostra de Otoniel Fernandes na CLDF. São dezenas de obras que ficam em exposição até o próximo dia 14 de julho. De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 19 horas, com entrada gratuita. Para o artista, essa é uma oportunidade de levar sua arte para além das galerias e torná-la acessível ao público. O trabalho da Câmara, o Conselho de Cultura, principalmente presidido pela nossa amiga Jane Marrocos e toda a equipe, é fantástico, porque nós temos todo o apoio, esse espaço maravilhoso, o Espaço Atos Bulcão, aqui no foyer do plenário. Então isso, nos ajuda bastante ter essa vitrine bem no centro de Brasília e uma Câmara Legislativa que todos sabemos que realmente é a Casa do Povo de Brasília, que todos podem vir, e eu, como pintor, também posso apresentar meu trabalho. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.